Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dar continuidade, né, ao assunto que nós iniciamos em aula, são os movimentos de vanguarda e suas rupturas. A gente trabalhou já a maioria deles, meu objetivo não era dar tudo de uma vez só, era focar nos principais, né? Quais foram os principais que nós vimos até agora? Foi o cubismo, o surrealismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo, né? Que foram os principais aí que compõem, né, a história da arte. E fora esses movimentos, houveram também alguns movimentos, né, que também fazem parte da história da arte, mas não em tão grande destaque como esses que eu citei agora, que até se encontram, né, no livro de vocês, na apostila, que é o fauvismo. Até uma questão que eu coloquei também no teste de vocês, em que havia o fauvismo. Só que eu coloquei mesmo como uma pegadinha para saber se vocês estavam em alerta. E eu percebi que alguns alunos até conseguiram compreender um pouco o fauvismo, mesmo eu não tendo dado. Provavelmente devem ter lido o livro, né? A apostila de vocês. Então temos aí o fauvismo, o muralismo, que faz parte da Revolução Mexicana, e também nós temos o simbolismo, que também é importante também a gente saber. Foram um dos principais que compuseram o movimento de vanguarda? Não, os principais a gente já viu. Tanto é que o tema de aula foram os principais movimentos de vanguarda, né? Agora tem aí esses três últimos para a gente trabalhar. Essa aula vai ser bem curta, é só mesmo para dar continuidade ao que ficou faltando, tá? E a próxima videoaula que eu for fazer vai ser voltada para um outro assunto. Vamos entrar na próxima aula no assunto de cinema. Tá? Tem até um capítulo voltado só para isso, né, no livro de vocês. Vou falar um pouquinho sobre Charlie Chaplin, sobre a composição do cinema. Mas, a princípio, eu vou terminar aí o que a gente começou, o assunto de vanguarda. Beleza? Desculpas pela qualidade do vídeo, né? O meu filhote deixou cair meu celular no chão, então ele tá com a tela trincada e eu tô usando a webcam do computador mesmo, tá bom? Então, eu preparei aqui alguns slides para a gente poder ter uma compreensão maior do assunto e vamos para os slides. Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dar continuidade, né, ao assunto que nós iniciamos em aula, são os movimentos de vanguarda e suas rupturas. A gente trabalhou já a maioria deles. Meu objetivo não era dar tudo de uma vez só, era focar nos principais, né? Quais foram os principais que nós vimos até agora? Foi o cubismo, o surrealismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo, né? Que foram os principais aí que compõem, né, a história da arte. E fora esses movimentos, houveram também alguns movimentos, né, que também fazem parte da história da arte, mas não em tão grande destaque como esses que eu citei agora, que até se encontram, né, no livro de vocês, na apostila, que é o fauvismo. Até uma questão que eu coloquei também no teste de vocês, em que havia o fauvismo. Só que eu coloquei mesmo como uma pegadinha para saber se vocês estavam em alerta. E eu percebi que alguns alunos até conseguiram compreender um pouco o fauvismo, mesmo eu não tendo dado. Provavelmente devem ter lido o livro, né? A apostila de vocês. Então temos aí o fauvismo, o muralismo, que faz parte da Revolução Mexicana, e também nós temos o simbolismo, que também é importante também a gente saber. Foram um dos principais que compuseram o movimento de vanguarda? Não, os principais a gente já viu. Tanto é que o tema de aula foram os principais movimentos de vanguarda, né? Agora tem aí esses três últimos para a gente trabalhar. Essa aula vai ser bem curta, é só mesmo para dar continuidade ao que ficou faltando, tá? E a próxima videoaula que eu for fazer vai ser voltada para um outro assunto. Vamos entrar na próxima aula no assunto de cinema. Tá? Tem até um capítulo voltado só para isso, né, no livro de vocês. Vou falar um pouquinho sobre Charlie Chaplin, sobre a composição do cinema. Mas, a princípio, eu vou terminar aí o que a gente começou, o assunto de vanguarda. Beleza? Desculpas pela qualidade do vídeo, né? O meu filhote deixou cair meu celular no chão, então ele tá com a tela trincada e eu tô usando a webcam do computador mesmo, tá bom? Então, eu preparei aqui alguns slides para a gente poder ter uma compreensão maior do assunto e vamos para os slides.
Então, pessoal, o título desse tema, né, é Outras Rupturas e as suas vanguardas, aquelas das quais a gente não, até o momento, não falou, né? É interessante a gente entender que o simbolismo ele foi o ponto de partida, né, no movimento de vanguarda. Por quê? Ele foi um movimento que iniciou, embora ele fosse muito curto, né, foi um período muito curto, talvez por isso ele também não ganhou muito destaque, ele foi o ponto de partida dos artistas de vanguarda. A gente também tem como exemplo aí o Vicente Van Gogh. Essa obra ao lado é a obra de Vicente Van Gogh, um importantíssimo artista para a história da arte, né? Embora Van Gogh hoje ele não seja muito bem conceituado, né, por conta do seu histórico médico, né, do seu histórico em relação à sua saúde mental, ele produziu muitas pinturas, né? A história diz que Van Gogh produziu mais de 2.000 pinturas, ou seja, ele trabalhava incessantemente e mesmo com todo esse período, né, de produção, em sua vida ele só vendeu apenas um quadro. É triste pensar porque um artista, né, trabalha querendo obter, né, o resultado aí do seu trabalho. Mas Van Gogh, ele talvez não produziu no tempo devido. Um tempo em que o tradicionalismo imperava. Van Gogh era holandês, né? E buscava sempre, ele era peregrino, né? Buscava sempre em outras regiões, em outras cidades, viajou para Paris, viajou para Auschwitz, na Alemanha. Ele conheceu diversos lugares, pintou diversas paisagens, mas naquele período, né, a mente dos compradores, das pessoas que faziam parte do mercado de arte, que faziam a arte circular, que eram os compradores, os mecenas, os críticos de arte também, os grandes museus da época, não valorizavam a obra de Van Gogh, porque o que imperava naquela época era tradicionalismo, era arte naturalista, né? Então, assim, ele trouxe uma técnica diferenciada. Qual foi a técnica de Van Gogh? Ele também é considerado não apenas um pintor simbolista, ou seja, o simbolismo é aquele que interpreta o de dentro para fora, mas também o expressionismo. Existe uma linha muito tênue entre o expressionismo e o simbolismo, né? Alguns chegam até a fazer, né, uma confusão aí em relação a esses dois movimentos, acreditando que é o mesmo. Na verdade, não. O simbolismo deu o ponto de partida e tempos depois é que entrou o expressionismo. A diferença entre esses movimentos é que o expressionismo, diferente do simbolismo, ele existe uma técnica única, que é a técnica da pincelada forte, né? Pode ser que o simbolismo, um quadro pode ser simbolista e ao mesmo tempo expressionista? Sim, porque o simbolismo também explora a vida espiritual, o mistério, a subjetividade. O que é a subjetividade? A subjetividade é quando nós temos algo dentro de nós que a gente quer externalizar para alguém que possa nos observar. Então, o que se passava na época em relação ao trabalho de Van Gogh? O seu desmerecimento perante a sociedade, a questão da sua vida econômica e financeira não estar da forma como ele queria, né? Ele naquele período era considerado como um pobre mesmo, né? Recebeu ajuda de irmãos, de familiares. Isso também acabou mexendo um pouco com o psicológico dele como artista. Imagina, se produzir mais de 2.000 obras em tempo de vida e vender apenas um quadro, né? Então, isso mexeu muito com a subjetividade de Van Gogh. E ele externalizava isso através da sua pintura. Então, essa pintura que nós estamos vendo agora ao lado é A Noite Estrelada de Van Gogh. Né? Existe um turbilhão aí de pensamentos enquanto ele fazia essa pintura. Existe a tinta curva, o movimento voltado aí para a questão de como funcionava a sua mente. A medicina diz, né, que Van Gogh, naquele período, tinha indícios de ser uma pessoa esquizofrênica. É muito complicado a gente fazer essa afirmação, porque se trata de uma pessoa
viveu em um tempo em que a medicina não estava tão avançada como hoje para fazer esse diagnóstico, né? Mas pode-se entender que sim, né? Agora a gente não pode se afirmar, tá? E houveram também outros artistas também, né, que também fizeram história nesse período, como o Paul Gauguin. A gente vai ver obras do Paul Gauguin aqui. O Eduard Munch, que também tem uma obra muito conhecida, que é a obra O Grito, que também tem a questão da pincelada forte. Mas aqui até então eu estou falando de simbolismo, tá bom? Pode ser que um quadro ele tenha as duas características. Só que é importante a gente entender que um quadro, embora haja duas características, tem uma que seja fundamental, né? Nesse momento, existe um pouco da pincelada forte, mas o que fundamenta essa obra aqui de Van Gogh é o simbolismo, é o que ele estava sentindo naquele momento, tá? Eles não se preocupavam com a estética, o que norteava o resultado da obra eram as suas emoções. Outra coisa também que eu acabei não falando, que é a ponto de curiosidade, é que devido a essa situação, né, esse estado mental de Van Gogh, ele chegou a ficar internado algumas vezes, né? Inclusive em uma dessas internações ele mesmo próprio que se internou, chegou a fazer o corte da sua própria orelha. E ele tinha também amigos pintores da época. Paul Gauguin foi um dos grandes amigos de Van Gogh, né? Em uma briga ele acabou se arrependendo, né, da briga e fez um corte na sua própria orelha. Eu vou mostrar agora aqui algumas obras de Paul Gauguin para vocês verem como muito próximo a pintura de um para o outro. Então, vocês podem ver aqui, a primeira imagem é de Eduard Munch, tá? Ele é o mesmo autor que fez aquela obra O Grito, inclusive até o fundo, né, é parecido com daquela obra, né, O Grito. Ele é considerado como o artista desesperado, né, onde ele demonstrava também, externalizava o seu desespero através da pintura. Então, tudo isso, gente, é simbolismo. É o simbolizar o sentimento, a emoção do artista. A gente está falando de um período em que os críticos de arte, os mecenas, não mais comandavam o mercado de arte, né? Diferente da época de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, em que o alto clero que comandava a arte, né? Onde era-se feita a arte para um propósito de uma capela, como a Capela Sistina, para um propósito de mostrar o naturalismo nos grandes museus. A gente tem aí também a obra de Davi de Michelangelo, mostrando os nuances, cada parte, né, do seu corpo de forma bem estruturada. Então a gente está abolindo nesse momento todo tipo de tradicionalismo e rompendo com as técnicas do real. A gente está trazendo para fora o subjetivo, o que tem de dentro o artista, tá? Mas vocês também podem ver que não existem somente as pinceladas fortes. Por exemplo, o Henri Rousseau, que é essa segunda obra, ele trabalha com uma técnica que tem uma forma muito delicada de demonstrar cada parte dessas flores, né? Esse quadro O Sonho, né? Tem essa mulher deitada na fauna. Existe toda uma preocupação de mostrar delicadamente cada parte da flora, né? Do vegetal, das flores. Então é diferente da pincelada forte que tem no expressionismo, tá? Além disso, a gente também tem o Paul Gauguin, que, como eu falei lá no início, ele era grande amigo do Van Gogh, tá? Ele faz esse autorretrato com o Cristo amarelo, né? Por que o Cristo era amarelo? Porque era a visão dele, era o que ele sentia, ele via o Cristo dessa forma, né? E é interessante a gente pensar que hoje nós também temos a nossa subjetividade. Por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem uma pintura sobre a cidade do Rio de Janeiro entre as nuvens, cada um vai fazer a pintura de um jeito, da forma como consegue compreender a cidade do Rio de Janeiro e como consegue ver o céu coberto de nuvens. Então,
Hoje, a nossa subjetividade, ela não está ligada somente à questão de sentimento, mas à questão daquilo que a gente compreende como vida, daquilo que a gente já viveu até o momento. Hoje, vocês conhecem pessoas que eu nunca conheci, e eu conheço pessoas que vocês nunca conheceram. E isso permite a mim experiências diferentes do que vocês têm. A mesma coisa vocês, experiências diferentes do que eu não tenho. Então, isso é o que constrói a nossa subjetividade, o nosso ser vivente. E é isso que os artistas da época queriam compreender, né? E Henri Rousseau, ele tem uma visão diferente de vida do Eduard Munch e do Paul Gauguin. Você percebe aí os três quadros pintados de forma muito diferenciada. Mas é o mesmo movimento, o movimento simbolismo. O movimento simbolista, de dentro para fora. Gente, agora dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o fauvismo. O que foi o fauvismo? Ele é um movimento que ele se destaca com a técnica de cores, né? A gente viu no simbolismo outras técnicas, né? Diferentes, mas essa tem uma técnica única, tá? O fauvismo, o que faz um quadro ser considerado como fauvista é a sua cor gritante. Você percebe que nesse quadro é um quadro do Matisse, né? Matisse, né? Você vê que existe um contraste muito forte do vermelho com o azul, que lá atrás tem um amarelo, tem o verde cobrindo aí essa parte também das laterais. Então, quase não existe o preto, quase não existe o branco. O que impera nesse quadro é o colorido gritante. E essa parte do colorido gritante trazia para os artistas da época uma autoconsideração, eles se consideravam como feras da pintura, né? Então, existia um grupo de pintores que na época eles eram considerados como feras. Ali estão as feras. Na verdade, também tinham como nome também os falves, né? Falves e feras eram os mesmos, era o mesmo nome, né? Era o mesmo significado, né? Mas era um grupo que era aliado à questão da cor gritante, o movimento Fauve. Além desse movimento, além de Matisse também, que fez grande diferença nesse período, a gente também tem outros também, vou passar aqui o slide. Então, a gente também tem aí no movimento Fauve de destaque o Albert Marker, temos o George Rowland, é o Velho Rei, ele desenha aí também. Gente, não aparece só apenas paisagens, tá? Se você buscar fauvismo na internet, a maioria vai aparecer paisagens de Matisse, tá? Porque ele foi o de mais destaque, né? Tem até inclusive o quadro dele aqui, o Henri Matisse, um quadro A Dança, né? A maioria aparece paisagens, mas também nós temos aí artistas que também desenhavam quadros de autorretrato, de pinturas, né, da época de pessoas que eram grandes representantes também da época. A gente tem os Georges aí mostrando o Velho Rei, tá? Então também, todos vocês também veem a questão da cor pura, né? A cor pura sem uma grande introdução de mistura de cores. Por exemplo, hoje se você misturar o vermelho com o azul, a gente encontra o roxo. Nessa época não existia essa questão de misturas de cores. Era a cor pura que imperava. A cor pura e a cor gritante. Vamos para o próximo movimento. Gente, agora eu quero falar um pouquinho sobre o muralismo mexicano, né? A gente tem aí uma pintura de Diego Rivieras, né? Um grande artista também mexicano que fez diferença, né? Existe um ponto principal que vai direcionar esse movimento ao patriotismo mexicano, né? O amor pela pátria. Então nós vamos ter, nesse período do muralismo mexicano, grandes murais
representavam o período de guerra, a época em que os espanhóis estavam querendo tomar o México. Então a gente tem aí também pinturas de grandes eventos que aconteceram no México, né, desde a época de 88 em diante. Então a gente tem também pinturas de Frida Kahlo, além de Diego Rivieras, né, grandes artistas também mexicanos. A Frida Kahlo, embora muitos a considerem como muralista ou como surrealista, ela mesma não se autodenomina. Eu falei isso em um vídeo anterior, em que a Frida Kahlo teve a oportunidade de ela mesma falar sobre as suas próprias obras, né? E ela não tem uma denominação específica. Eu estou falando de Frida Kahlo porque eu estou falando de México, mas não a considere como uma muralista ou como uma surrealista. Tá? Ela não tem um movimento que a denomine, ela mesma não se denominou. Tá? As obras de Frida Kahlo, ela tem um direcionamento diferente. É subjetiva, né, porque demonstra o de dentro para fora, mas ela também não se considera como simbolista. Os críticos de arte, até o momento, não a denominaram num movimento específico. Tá bom, gente? Por que muralismo? Muralismo, como tomava, né, a cidade, grandes murais, era uma forma dos artistas da época terem um diálogo com a sociedade, né? Então, quando hoje você, por exemplo, sai na rua e você vê um grafite no Rio de Janeiro, né, uma pintura de um grafite, né, ou até mesmo uma pichação não é considerada como arte. Mas aí também não cabe a nós questionarmos isso nesse momento. Mas, de certa forma, o que o artista passou ali, através do muro da rua, né, através da arte urbana, acaba afetando a nós. Às vezes, uma imagem que choca, uma mensagem que choca, isso é diálogo com a sociedade. Então, os mexicanos já previam isso. Eles criaram, na época das grandes guerras, né, dos grandes eventos que ocorreram no México, os murais. Isso que é considerado como muralismo mexicano. São enormes obras expostas principalmente nas ruas. Essa obra que eu estou expondo para vocês é uma obra que ela está numa galeria, ela está num museu. Mas o que direciona o muralismo mexicano são obras expostas ao público em ar livre. Nós temos também aí, além da obra de José Clemente Orozco, Catarsis, que é uma pintura também sobre a guerra, né, dos espanhóis. A gente também tem o Detalhe de Sonho, de uma tarde dominical na Alameda Central, que é o mural de Diego Rivieras. Aquela imagem que eu passei no slide anterior é essa mesma, só que ela está recortada. Essa mesma imagem, né? E Diego Rivieras, ele se representa como esse menino aí do lado, né, que está de mãos dadas com a morte. Né? Ele representa a morte dessa forma, através da pintura. E atrás dele tem quem? Frida Kahlo. É interessante a gente pensar que mesmo os artistas ganhando uma grande proporção nesse período, existia, né? A gente está falando aí num período em que os homens se destacavam mais na pintura, em que a mulher não tinha direito ao voto. Então, por que Frida Kahlo está atrás de Diego Rivieras, mesmo ele sendo um menino? O que essa imagem pode representar para vocês? Né? Tanto que Frida Kahlo está sendo representada como uma mulher adulta, mas ela ainda assim está atrás, mesmo ele sendo um menino. Então, é como se a mulher, nessa época, ela ainda não tivesse ganhado o poder, o espaço para estar à frente, né? Hoje, Frida Kahlo, ela é um grande nome, pedi inclusive o trabalho para vocês, ficou sensacional, gostei muito para a galera que fez, estou um pouco chateada para quem não fez, tá, gente? Já fica um alerta aí para não deixar a desejar no próximo trabalho que eu pedi, tá? Então, quem fez já tem um ponto garantido aí. Mas, por que eu peço esse trabalho para vocês? Por uma questão de reflexão, né? Então, Frida Kahlo,
como vocês puderam estudá-la, ela foi uma mulher que ela acabou trazendo, né, uma nova reflexão, não só para o México, mas com uma questão internacional, mundial mesmo, sobre o lugar da mulher, né? Assim, ela sofreu traições com seu esposo, que é o Diego, que está sendo representado aí, né? Ela teve aí questão de acidente e também teve a questão também dela se superar não só como um ser humano, mas como uma mulher, né? Inclusive, através do acidente, ela no período de acamada, né, foi que ela se despertou para a pintura, tá bom, gente? Fica aí a reflexão para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me escrevam e não esqueçam de colocar o nome completo de vocês e a turma para que eu possa computar como presença, tá bom, gente? Um beijo grande, se cuidem.